aí galera, tudo certo? Então, vocês acabaram de ver que eu admiro um pouco sobre as características do realismo, o estilo do autor, Machado de Assis, e eu vou pegar com vocês mais essa parte em si, que é o conto. No nosso caso, o espelho. Bom, primeiramente, é importante lembrar que não é nenhum romance, no suspense, nenhuma história longa. Ele é simplesmente um conto. Então, a história vai ser curta, vão ser poucos personagens, é uma história mais objetiva e mais direta. Inclusive é uma dica que eu dou pra você que não está acostumado com essa leitura, que acha chato essa leitura de vestibular. Começa lendo um conto. O espelho é bem adequado. Ele é rápido, curto, então você lê e já vai adquirir essa habilidade de interpretar mais rápido e daqui a pouco você já está acostumado. Então galera, fazendo uma análise rápida aqui, a gente vai ter uma ficha de leitura. Vamos conversar sobre alguns elementos do conto. A gente começa pelo tempo. O tempo, a gente vai ter os dois tempos, o cronológico e o psicológico. O cronológico, ele vai se passar aqui mesmo no final do século XIX, que é onde vai estar se desenvolvendo o realismo, onde vai realmente estar se passando essa história. O tempo psicológico, ele vai acontecer durante o conto, que quando um dos personagens, o principal, é o Jacobina, a gente vai comentar sobre ele mais pra frente, ele vai retomar a história da vida dele. Então ele vai falar sobre o passado dele, sobre a infância, a adolescência, e a partir daí a gente vai ter esse desenvolvimento do conto, a partir da história dele. O espaço. A nossa história vai acontecer no Morro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. É um cenário mais urbano, ali onde os nossos personagens vão estar conversando e essa história vai ser relembrada. Então, cenário Santa Teresa, Rio de Janeiro. O foco narrativo da história. A gente vai ter foco em terceira pessoa e em primeira pessoa. O que acontece? Nosso narrador em terceira pessoa é o que vai iniciar o nosso conto e ele vai contar tudo o que está acontecendo ali entre eles. É um narrador observador que vai dizer pra gente o que vai estar acontecendo nessa cena. O narrador em primeira pessoa vai ser quando o Jacobina, que é o nosso protagonista, toma da palavra e começa a narrar a história dele. Então a maior parte do conto, ela se desenvolve nessa história do Jacobina. Então por isso que a gente fala foco narrativo em primeira pessoa. Bom, agora em relação aos personagens do nosso conto. A gente vai ter de início 4 ou 5 homens. Por que 4 ou 5 homens? Essa é uma expressão inclusive utilizada pelo narrador da história no início do conto, porque na verdade são 5 homens presentes nessa sala. Mas o quinto homem, que seria o Jacobina, ele está mais excluído dos outros. Então ele concorda com uma opinião ou outra, ele acena, mas ele não diz nada. Ele fica calado, fica simplesmente na dele ali, quietinho. Então é colocado como 4 ou 5 homens justamente pela falta de participação do Jacobina. Até o momento que ele vai ser indagado a falar e ele vai começar a história dele. Dentro da história dele a gente vai ter outros personagens coadjuvantes, que no caso vai ser a tia Marcolina, a gente vai ter o falecido marido da tia Marcolina, vai ter a filha dela, cunhado dela, vai ter os escravos e alguns outros personagens que vão aparecendo durante a história dele. Mas de uma maneira geral, são esses personagens que é importante a gente saber.